dentro de um segundo, a gente tem 1000 milissegundos. Então, se você botar 5.000, vai ficar 5 segundos. Se você coloca 4.000, fica 4 segundos, entendeu? Aí, se você botar menos de 1.000, ele fica mais rápido que um segundo. Eu esqueci de uma coisa no frame 4. Eu esqueci do chão. Ih, rapaz, Era verdade. mais pra mim. Eu esqueci o chão. Peraí, deixa eu colocar aqui o chão. Uhum. Cadê? Aumenta. Se eu não me engano, eu deixei no máximo pra fazer esse no chão. Aí. Não, para. A picareta tem que ir um pouquinho de chão, porque senão vai ficar estranho. É. Pronto. Agora bora ver. Pega a madeira. Perfeito, perfeito, perfeito. Very good, very good. Cadê o povo que não chegou? É, tem razão. Peraí, será que vai ser aula solo? Será? Será? Aula solo. Ótimo. Ótimo. Ainda tem 1 minuto ainda para fazer a pessoa. Sim. Pode Peraí, ir. criar frame. Peraí, esse barulho de alguém entrando. Não foi eu compartilhar Ah, a tá. tela, só pra deixar aí já compartilhando. Agora eu tenho uma ideia. Eu vou deixar aqui o cenário todo preto. Só uma luzinha em cima do fim do túnel. E ele bem aqui, ó. Eu tenho que deixar pequeno para fazer detalhe. Não, pelo menos. Ó, vamos começando, só nós mesmo. Conforme o pessoal for chegando, aí eu vou recapitulando aí o que a gente já viu. Tá Beleza? bom. Minha tela tá aparecendo pra você? Tá sim. Só tô aqui fazendo. Tá vendo aqui a obra de arte de picareta? Tá quase fazendo. Só falta só fazer aqui a picareta. Tá, quando você terminar, você me avisa. Quando você estiver vendo minha tela. Pronto, eu terminei já. Eu botava só a picareta aqui. Eu fiz até o diamante aqui pra ele, só que ele só tem picareta de madeira. Beleza, ó. Hoje é a nossa aula 3, né? Do intermediário, do básico intermediário, né? E hoje a gente vai começar a deixar a nossa animação, né? A animação do jogo, um pouco mais dinâmica, né? Se der tempo, no final da aula a gente faz controle da animação também, mas a gente vai focar em deixar com que ela faça algumas coisas, entre aspas, sozinha, por regras que a gente coloca no jogo, né? Então, a gente vai fazer uma atividade prática para isso hoje, revisando coisas que a gente já viu. Então, para a gente relembrar, né? Na aula 1, a gente aprendeu pixel art, que você está praticando aí até hoje, né? A gente viu Eu como que amei. a gente coloca as animações lá no code.org. E na aula 2, que foi na outra semana, antes do feriado, a gente viu sobre como que a gente consegue fazer o nosso personagem se movimentar, né? Eu esqueci de botar para gravar daqui também, deixa eu botar aqui também. Pronto. A gente usou 2 blocos lá do code.org, né, da seção de sprites, para fazer o nosso boneco se animar, né? Era o velocity X e o velocity Y, né?
Aí a gente viu que os dois serviam para movimentar o nosso sprite para as 4 direções. Um dos dois movimentava para a esquerda e para a direita e o outro movimentava para cima e para baixo. Você se lembra qual que ia para a direita e esquerda, se era o X ou o Y? O X. Isso O aí. Y é pra cima e o X é pra baixo. É tipo E assim, ó. X aqui e o Y aqui. isso. Assim, ó, o Isso jogo. aí. É como se fosse uma cruz, né? Então, para a esquerda e para a direita, o X e o Y para cima e para baixo. Aí, dependendo para onde, qual direção que a gente quer mandar o personagem, né? Se a gente quer mexer com ele na horizontal, ou seja, no X, a gente coloca um valor negativo, né, com menos, para ele para a esquerda, e um valor positivo com mais, para ele para a direita. No Y, a mesma coisa. Se a gente quiser que ele vá para cima, a gente coloca menos e um número. E para ele para baixo, a gente coloca o número sozinho, sem o menos. E aí, o número que a gente coloca, né? Ele vai dizer a velocidade com qual ele vai se mexer. Se eu colocar, por exemplo, 1, ele vai devagarzinho. Se eu colocar 5, ele vai mais rápido. Se eu colocar 1 milhão, ele nem aparece na tela, né? Porque ele vai simplesmente, né? Rapidão. Então, vai depender Ele ali. só Ele só dá uma rajada aí. Aí, só que na aula passada, a gente fez esses testes, né? A gente viu ele se mexer, né? Tá aqui uma revisãozinha sobre X e Y. A gente viu ele se mexer, só que quando ele saía da tela, era tchau e benção, né? Ele não voltava mais. E não é isso que a gente geralmente quer. A gente quer que o nosso personagem fique na tela do jogo. Porque se ele sai da tela do jogo, a gente não vai mais ele. E como é que a gente vai controlar ele se a gente não sabe onde ele tá? E aí entram as regras do jogo, né? Eu preciso fazer com que o meu jogo respeite algumas regras. E essa regra, a gente, como programador de jogo, a gente que tem que programar. Então, por exemplo, né? Para fazer uma dessas regras, né? A gente pode usar o conceito de condição, são as condicionais, que a gente já viu sobre elas lá no laboratório de Sprite, mas aqui a gente vai ver elas com um pouco mais de complexidade, né? A gente vai adicionar um pouquinho mais de complexidade aqui no conceito. A condicional, o próprio nome já diz, né? É uma condição. Como que foi sua Páscoa? Foi tranquilo? Muito chocolate? foi tranquilo, foi Ou você não tranquilo. gosta de chocolate? Não, eu não gosto de chocolate, então esse é o problema. Não gosta? Então, ó, Não. a gente pode pensar assim, ó. Se o Rafael não gosta de chocolate, a gente dá para ele um outro doce. Se o Rafael gosta de chocolate, a gente dá 300 quilos de ovo de Páscoa para ele, né? Então aí a gente tem duas condições. Se o coelhinho da Páscoa souber o endereço do Rafael, ele vai deixar lá um presente de Páscoa para ele. Se não souber, ele não tem como chegar lá. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu usei as palavras-chave, né? As palavras mágicas aí, se e se não. Essas duas palavras, elas determinam condições que a gente pode criar no nosso jogo para que o comportamento do jogo vá de acordo com algumas situações. Se uma situação acontece, a gente faz uma coisa. Se essa situação não acontece, a gente pode escolher uma outra coisa para a gente fazer ou não fazer nada, né? Tipo, se o coelho não souber o seu endereço, o coelho da Páscoa, ele não vai deixar o ovo aí, não vai acontecer nada para você, porque ele não sabe o seu endereço. Então a gente tem que avisar para ele onde que você mora, né? Aí aqui alguns exemplos também, né? Você já deve ter visto um semáforo de pedestre, né? Que no caso aqui é um semáforo de trânsito. Qual a condição, qual cor que o semáforo tem que estar aqui para que eu possa atravessar a rua? Verde. Para eu atravessar a rua, ele tem que estar verde. Esse aqui é o semáforo de carro, né? Porque o semáforo nosso não tem amarelo. Aí, pra gente atravessar a rua nesse semáforo aqui, ele tem que estar vermelho, né? Porque se a gente atravessar no verde, o carro vai pegar a gente.
Então, aí se Então, ao contrário. ao contrário. Então, se ele tiver vermelho, a gente atravessa. Se não tiver vermelho, a gente faz o quê? A gente, se não tiver vermelho, a gente espera. A gente espera, isso aí. Então a gente tem aí duas coisas pra gente fazer, né? Uma coisa a gente faz se ele tiver vermelho e a outra coisa a gente faz se ele não tiver vermelho. Ele tem mais outras duas opções de cor aqui, ó, o amarelo e o verde. Se tiver amarelo, a gente aguarda, porque amarelo não é vermelho. E se ele tiver verde, a gente também aguarda, porque o verde não é vermelho, né? São duas coisas aqui diferentes, tá? Agora do carro, né? Agora sim vai a sua sugestão, né? Se o semáforo tá verde pro carro, né? A gente não tem que atravessar. Quem atravessa é o carro, ele que passa. Se o semáforo do carro tá amarelo, a gente não deve se arriscar a atravessar, né? A gente aguarda. E se o Uhum. semáforo do carro tá vermelho, a gente pode atravessar. Tá? Então aqui a gente tem três condições, né? Três coisas que a gente pode fazer. A gente só vai atravessar em uma delas, que é quando o semáforo tá vermelho pro carro. Certo? Compreendemos? Certo. Beleza. Oi. Aí a gente consegue usar essas condicionais, né, nos nossos jogos, para que a gente consiga fazer com que o jogo meio que funcione sozinho, diferente, né, dependendo de certas condições que estejam acontecendo, né? Por exemplo, o que que acontece? Já que chegou. O que que acontece no jogo, né, se a vida do jogador acabar? Acabou. Se a vida do jogador acabar, a gente, né, acaba. Da game over, né? Acaba o jogo. Isso. Bom dia, Joaquim. Agora não tem mais aula solo. Tudo bom? É, agora é aula em dupla. Uhum. A De gente, novo. a gente tá falando aqui, Joaquim. Você tá me ouvindo? Coruja. Que? Você tá me ouvindo? Tô. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Pera aí, eu só vou colocar um negócio no. Esqueci o nome. O negócio no coisa. Vocês falam isso? Eu sou muito disso, falar. De botar o negócio no coisa do, do breguete, do negócio, do coisado. Mas aí, Joaquim, a gente tá falando aqui sobre condicionais, tá? A gente usa condicional quando a gente quer deixar com que o nosso jogo consiga tomar algumas ações sozinho, né? Sem que a gente precise estar programando ele 100% do tempo, né? A gente vai fazer ali as regras e se alguma coisa acontecer no jogo, ele tem que seguir as regras que a gente declarou, né? Aí uma das regras principais que a gente pode usar são as condições. Então a gente estava falando aqui, deu o exemplo, né, sobre o semáforo do trânsito. Ele tem, o semáforo tem três cores. E a gente só pode atravessar se ele tiver vermelho. Nas outras duas a gente tem que aguardar. Então ali são três situações que podem acontecer e cada uma delas a gente vai ter que tratar de uma forma diferente. Certo? Isso aí a gente já aprendeu, né, lá no laboratório de Sprite. Só que a gente está dando uma revisão que hoje a gente vai usar isso aqui de uma forma mais aprofundada. Tá bom? Conseguiu colocar o negócio do coisa? Quê? Conseguiu colocar o negócio do coisa? Uhum. Beleza. Então a gente tava falando aqui, né? Se a vida do jogador acabou, o que, que vai acontecer? Vai dar game over, né? E se o jogador receber um hit de um mob, o que, que acontece? Perde um coração ou vida. Perde um coração ou uma vida. E se o jogador entrar em uma parte do mapa?
uma transição de cena. Uma transição de cena, a gente pode mudar de uma tela para outra, porque a gente está trocando ali de cenário, né? A gente entrou na parte do mapa diferente. Ou se, por exemplo, eu estava andando no mesmo mapa e eu entrei numa parte que é lava, eu vou ficar, ou eu vou perder vida, ou eu vou ficar com calor. Se eu entrar numa parte que é gelada, né, que é gelo, eu vou ficar com frio, aí eu posso perder vida também, né? Enfim, tudo aqui acontece de acordo com a condição que eu determinar, né? Eu vou pré-determinar essa condição. Então, as condicionais, né, o conceito dela é isso aqui, ó, são elas que vão compor muitas regras do seu jogo, né? Elas são uma ferramenta poderosa que são usadas de diversas formas diferentes para fazer o jogador se divertir, porque isso faz com que o jogo não seja sempre a mesma coisa, né? A gente sempre vai fazer com que o jogo fique ali diferente, né, para cada situação que a gente quer ter. Aí, pra gente colocar isso em prática, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui na minha tela a atividade toda e depois vocês vão tentar reproduzir aí do lado de vocês e eu vou ajudar. O que eu quero? Eu vou criar um cenário subaquático e eu vou colocar um peixe. Aí vocês veem as artes que a gente tem lá no code.org de como que vocês querem fazer. E eu vou colocar o meu peixe para se movimentar. Tudo isso até aqui a gente já fez na aula passada, a gente já sabe fazer. Colocar um cenário, criar uma sprite, né? Colocar essa sprite para se movimentar. Eu vou colocar o meu peixe para se movimentar da direita para a esquerda. Na aula passada, quando a gente fez isso, dele se movimentar da direita para a esquerda, ele saía da tela e a gente nunca mais via ele. Hoje a gente vai criar uma condição para que, se ele saia da tela, ele apareça novamente no outro lado da tela e fique fazendo sempre passando, né? Ele vai passar de cá para lá, de cá para lá. Beleza? Então, vou começar aqui, ó, code.org. Vou logar. E o meu saiu, ó. Deixa aquele português do Brasil. Entrar. Aí, beleza, né? Aqui no code.org, a gente sabe que a gente tem vários laboratórios diferentes, né? A gente já usou o laboratório de Sprite, a gente já usou o laboratório de aplicativo. E qual é o laboratório que a gente está usando nesse curso agora mesmo? Laboratório de aplicativos. De jogos. Joaquim falou Ah, certo, laboratório de jogos. A gente está criando o jogo, né? Então a gente pode vir aqui no novo projeto, ó, a gente tem Sprite, aplicações, mas hoje a gente está aqui, ó, no de jogo, então vou abrir ele aqui. Então é assim que a gente cria um projeto de jogo novo, né? Sempre, sempre, sempre que a gente vem no laboratório de jogos, a gente tem sempre esse código aqui, ó, quando a gente começa um novo, que é esse function draw, né? A gente já viu no módulo passado o que é uma função, né? A função é uma coisa que a gente coloca determinados códigos dentro dela, né? E ela é executada dependendo de uma regra que a gente crie, né? Por exemplo, eu quero criar uma regra, né? Criar uma função para que o meu jogador faça uma dança. Aí ele vai reproduzir animação de dança. Quando que eu quero que ele faça uma dança? Eu quero que ele faça uma dança sempre que ele conseguir coletar 10 pontos. Então, quando ele tiver 10 pontos, né? Se a minha pontuação for 10, eu vou mandar ele executar essa ação, que é fazer uma dança. A gente aprendeu isso no módulo passado. A gente usou o exemplo de bolos, né? E a gente fez naquela aula que a gente aprendeu a desenhar retângulo, círculo e triângulo. Dependendo do botão que a gente apertava, a gente fazia um desenho diferente aparecer. Então, aqui no nosso caso, no laboratório de jogos, esse function draw aqui, ele é executado a cada quadro de jogo, né? Vocês que jogam videogame, vocês já devem estar habituados ao conceito de FPS, né? Que é frames por segundo. Geralmente, a gente tem
30, 60 e 120 frames por segundo, ou seja, quadros por segundo. O que isso significa? Alguém sabe? O que é? Qual é a diferença de 30, 60 e 120? Não? Joaquim? Também não? Peraí. Eu? Se 30 é o menor, então deve ser o realismo muito pequeno. 60 mais ou menos e 120 mais ou menos também. Ah, E tá. Eu achava que era tipo lag. também, é tipo isso. É o realismo e o lag, né? Quanto menos frames a gente tiver, mais lagado o jogo vai estar. Por quê? Porque a cada segundo eu vou ter menos quadros sendo reproduzidos naquela animação. Se eu tiver mais frames, né, ele fica mais no jeito normal, né, que a gente enxerga. Então ele fica menos lagado, mais realista. 120 é mais frames ainda, né? O meu jogo fica muito mais fluido, né? Então a gente consegue ver mais quadros para cada animação. Então, no nosso caso aqui no Function Draw, se eu não me engano, aqui ele tem uma frequência de entre 30 e 60. Então, a gente quer. O que isso quer dizer? Essa função draw aqui, ela vai ser executada 30 vezes por segundo. A cada segundo ela vai estar sendo executada aqui 30 vezes. O que isso faz? Faz com que tudo que a gente coloque aqui seja executado pelo menos uma vez, pelo menos 30 vezes, né? Por segundo. Então, tudo que a gente quer que seja verificado, que aconteça enquanto a gente está jogando, a gente vai colocar aqui dentro desse bloco verde. O que a gente quer que seja executado só uma vez, que é quando a gente starta o jogo, a gente coloca fora dele. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui na minha animação e vou escolher uma animação de cenário. Então, eu vou vir aqui no fundo e eu vou colocar, vou fazer de peixe, né? Então, eu tenho que escolher um cenário aqui subaquático. Vou botar esse aqui, ó. Bonito. É. Né? Beleza. Já vou escolher aqui, ó. Vou botar, chamar de fundo. Agora, o meu personagem vai ser um peixe. Ele não vai ser um objeto, né, aquático, ele vai ser um peixe. Então, ele deve estar aqui em animais. A gente põe assim, fish. Aí eu vou ver um peixe legal aqui. Cadê? Essa estrela do mar aqui tá muito loucaça, ela. Acho que eu vou botar ela. Vou botar ela. Olha ela, tá toda luciana, parece que comeu 30 kg de açúcar. Aí ela tá aqui, ó. Estrela. Beleza. Então, esse é o nome da minha animação. E esse é o nome da minha animação. A animação do fundo e a animação da estrela. Agora, eu preciso colocar essas duas animações aqui no meu cenário, né? Para eu colocar as animações, eu vou criar as sprites. Então, eu vou criar uma sprite para o meu cenário. Vou chamar de fundo. E vou criar uma outra sprite para o meu peixe, para minha estrela, né? Então, sempre que eu criar uma sprite, eu vou sempre usar esse bloco aqui, ó. Aí eu chamo aqui de estrela, certo? Agora eu preciso colocar a animação nesse sprite. Dentre esses blocos que estão aqui, qual que vocês acham que serve para eu colocar uma animação? Hum, Que Que Ó, a gente tem aqui uma lista de comandos, né, dos nossos sprites, coisas que a gente consegue fazer com eles. E desses aqui, tem um bloco que serve pra gente escolher qual animação que a nossa sprite vai ter. Animation, Set Animation, isso aí. Vou vir aqui, ó, colocar. colocar animação. eu Isso. achava que o tio tava no mundo lá. Então, volta pra gente aqui, volta pra nós. Ó, eu vou colocar a animação no meu sprite do cenário, né? Então, aqui eu tenho que usar o nome que eu dei pro sprite do cenário, que é fundo. Então, aqui eu venho e ponho fundo. Então, no meu fundo, eu vou colocar uma animação. Qual animação que eu vou colocar? Eu venho aqui, ó, clico na seta
e escolho o nome da animação. Por acaso é o mesmo nome, mas eu não preciso ter o mesmo nome. Pode ser que a minha sprite tenha um nome e a animação tenha outra. Eu vou até trocar aqui, ó, pra vocês verem que não precisa ser o mesmo, ó. Vou chamar aqui, ó, de cenário. Então, aqui vai ser cenário. E aqui vai ser o nome da minha animação, que é fundo. Beleza? Então, não precisa ser o mesmo nome aqui. Pode ser 2 nomes diferentes. Pode falar, Joaquim. Agora repete o set animation. Isso, agora a gente repete 7 animation para poder colocar a animação da estrela. Exatamente. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar ele de novo. Vou colocar aqui. Por que eu não tô colocando aqui dentro? Porque eu só preciso colocar a animação na estrela uma vez. Eu não preciso colocar a animação na estrela a cada frame, né? Quando eu colocar uma vez, já vai estar. Então, aqui eu ponho estrela. E aqui eu vou colocar a animação da estrela. Se eu der executar, não vai aparecer nada aqui na minha tela, né? Por que não tá aparecendo nada? Porque a gente lembra que o computador, ele não é um cara muito inteligente, né? Ele é um cara ali meio burrinho, né? Se eu não mandar ele fazer exatamente tudo que eu quero que ele faça, ele não vai adivinhar o que eu tô a fim de fazer e fazer por mim. Então, aqui no meu function draw, ó, draw quer dizer desenhar. Então, ele vai desenhar na minha tela aqui do jogo. O que tem aqui dentro? Nada, nada, literalmente nada. Literalmente nada. Então, se não tem nada aqui dentro, ele não vai fazer absolutamente nada. Eu tenho que mandar ele fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que essas animações aqui que eu criei, ó, essas sprites, apareçam na tela. Aqui no Word, nessa parte amarela, a gente tem esse bloco aqui, ó. Draw Sprites. Saúde. Esse Draw Sprites aqui vai servir pra gente desenhar na tela alguma coisa. Então, eu vou botar aqui, ó, Draw Sprites. Como sprites tá no plural aqui, ó, então ele vai desenhar todas as sprites que eu criei. Eu não preciso colocar um bloco desse para cada sprite. E aí, quando eu clicar aqui em executar, ó, já tá aqui o meu cenário com a minha estrela gigante surtada aqui, né? Aí, na aula passada, vocês descobriram um bloco que serve para diminuir o tamanho do meu personagem. Quem lembra qual é? Skyler. Scale. Scale. Isso aí, Scale. Então, vou pegar aqui, ó, vou jogar o Scale aqui dentro, ó. Aqui embaixo, no caso, né? Eu quero mudar o tamanho de quem? Eu quero mudar o tamanho da estrela ou o tamanho do cenário? Da estrela. Da estrela. Então, qual o nome que eu vou colocar aqui? Cenário ou estrela? Estrela. Estrela. Deixa eu parar aqui. Estrela. Você tinha levantado a mão, Joaquim. Era alguma dúvida que você tinha? Não, é porque eu só sabia que era Skyler, porque ontem eu. Não, foi algum dia desses da semana passada. Não, dessa semana, que eu vi. Que eu vi a. Eu fiz um negócio da lua, aí a lua. Não, do sol, aí a animação do sol, aí o sol se explodiu. Você mudou a escala dele. Eu acho que na aula foi o Rafael que viu esse bloco, né? Eu vi. Simplesmente eu só vi Scale. Ai, que eu vou colocar aqui pra testar esse negócio. Né? Porque ele não estava na matéria da aula passada, né? Mas acabou que a gente usou, porque o Rafael achou lá, e aí a gente ele usou para testar. Então, ó, no caso aqui da estrela, né? A escala da estrela, ela é o seguinte. Eu não vou deixar eu testar porque tá em branco aqui. A escala funciona da seguinte forma. 1 é o tamanho original que ela tem. Se eu colocar 2 aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar 2 vezes o tamanho dela. Se eu colocar 3 aqui, ela vai ficar 3 vezes o tamanho dela. Eu não quero aumentar, eu quero diminuir. Então, sempre que eu quero diminuir, eu tenho que colocar assim, 0 ponto algum número, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0.2. Aí ela vai ficar pequenininha. Se eu colocar 0.1, ela vai ficar menor ainda, ó. Se eu colocar 0.5,
Aí ela vai ficar um pouquinho maior. Metade do tamanho que ela tinha, né? 1 é inteiro. 0,5 é meio. Então, metade do tamanho que ele tinha. Eu vou deixar aqui no 2 mesmo, porque eu achei o 2 um tamanhozinho bom. Tá aqui, tá? Então, tudo isso aqui, vocês já sabem fazer. Então, vocês vão abrir aí o code.org de vocês vão compartilhar a tela comigo e vocês têm 10 minutos para fazer isso tudo que eu fiz aqui, pra gente voltar e fazer a transição dela de andar, né? E ficar passando repetido na tela, tá? Então, a partir de agora, quando for 10h43, vocês voltam pra minha tela pra gente poder continuar. A não ser que vocês consigam terminar antes, né? Então, vocês abram aí o code.org de vocês e compartilhem a tela. Eu tô com 2 code.org aqui aberto. O problema é que um é do Pikachu. O Pikachu voltou a funcionar. Antes não estava funcionando. Na hora quando chegava 0 vidas, aparecia. Quando eu errava, aparecia. Né. Apareceu o não, né? Né. E o outro é meu desenho aqui caindo. Mas você vai abrir um novo, tá? Um vazio. Deixa eu passar pra você o site aqui. Vou botar aqui no chat. Aí você vai criar um laboratório de jogos do zero. Tá bom, Joaquim, também? Você tá no mundo da lua ou tá entre nós? Ih, Joaquim, Tá viajou. respondendo sozinho. Você tá no mundo da lua ou tá entre nós? Não, tô entre nós. Ah, tá. Já tô ali no código.org. Ah, beleza. Aí, gente, eu escolhi o fundo do mar e escolhi a estrela. Se vocês quiserem escolher outro peixe aí, né? Outro cenário de fundo do mar, vocês ficam à vontade. A animação vocês vão pegar aqui, ó, em animação. Mas vocês têm que compartilhar a tela para eu ajudar vocês a fazer. Espera um minuto. Qual função eu escolho? Laboratório de Esparta aqui, tá? Aplicativo de Laboratório de jogos. festa dançante, música lábia, laboratório de jogos. Isso. Bom, eu acho que eu vou começar. Animação, mais. Bom, pesquisei peixe e não deu nada. Você tem que escrever fish. Não, eu posso mostrar a animação? Oi? Posso mostrar a animação? Pode. Eu não sei escrever fish. É F-I-S-H. E o bonequinho está indo. O pulsar explodiu. Oh, meu Deus. O sol explodiu. Só explodiu de uma vez por todas. E é o fim da humanidade. Aquilo daí era uma espaçonave. Ah. Ela veio tentar salvar o resto do que sobrou do planeta, né? Que é? Ela veio tentar salvar o resto que sobrou do planeta? A espaçonave? E Depois aquela que o sol parte explodiu. dali, aquela parte dali é só a parte que sobreviveu, aquela dali que o bonequinho. E eu não sei como que ainda ficou de dia. Pois é. Escolham as animações de vocês, né? A animação do cenário e do personagem. Pra vocês poderem fazer os bloquinhos que eu coloquei ali. A minha tela ainda tá compartilhando. Deixa eu colocar aqui, retomar. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem olhar, tá? Como o Rafael não tá apresentando a tela, eu vou entender que o Rafael não tá com dúvida, né? Eu esqueci de apresentar, né? Esqueceu. Pronto.
Peixe. Peixe. Não, pera. Eu tenho uma ideia melhor. Você tem que pegar aqui o vermelho. Pega o baldinho. Não, para aí. Deu. Ctrl Z. Ctrl Z. Tá melhor. Aqui. Ctrl Z. Meu Deus. Agora sim. Agora sim, um peixe de Eu vou continuar fazendo um mar lindo. O peixe. Esse peixe aqui vai morder todo mundo mundo que vem pela frente. Peraí, como é que. VAR, Sprite, fundo. Só que aí, ô, Rafael, você coloca em cima do verde, tá? Não é dentro do verde, não, esse. Ah, peraí, eu não precisava apagar. Fundo e. Qual que era o nome do outro? Eu chamei de estrela. Mas você pode botar Ah, peixe, né? Que você é um peixe. fizeram. Lá. Meu Deus amado, minha tela tá bugada. Pronto, o nome do meu fundo é Oceano Demônio. Olha como que o meu peixinho é bonitinho. Só tá faltando um detalhe que eu não tô conseguindo fazer. Que eu preciso ir pra baixo. Professor, E pra baixo como? quer? E pra baixo como? Segura o Ctrl e aperta menos no seu teclado. Ctrl menos. Não entendi o problema. Não pode colocar espaço, né? Não pode botar espaço. Agora É, entendi porque o meu tá vermelho. Hum. Sim, então eu também tenho que tirar o espaço que tá ali. Peraí, deixa eu voltar aqui na animação. Tiro o nome. Quer dizer, não tiro o nome, não. Tiro o espaço. Tá ok, agora. peraí. Ó, tá dando tempo de botar os blocos e o Joaquim ainda tá pintando peixe. Depois você pinta, Joaquim. Faz os blocos primeiro. Tá. Peraí, deixa eu trocar o nome aqui.
na rocha, coloca aqui. Não, esporte. Sem olhar, hein? Ó, viu? Peraí, gente. Ih, mudei errado alguma coisa. Hum, O meu tá dando errado. Deixa eu ver sua tela. Ah, entendi. Aqui tem, em vez de animação, vou ter que colocar fundo. Ah, não, apareceu aqui o Oceano de Moana aqui. Eu, e eu vou ter. Ué, não tá dando errado. Eu não tô conseguindo trocar aqui. Eu não tô conseguindo colocar aqui. Clica na setinha. Não, eu tô clicando na setinha. Eu clico, mas quando Uai. Faz eu assim. vou. Clica ali no recomeçar. Lá no. Sabe o que é? Literalmente, quando eu clico, aparece isso daqui, ó. Esse negócio branco. Mas quando eu solto, para, porque tá nesse canto aqui. Tá, clica ali no recomeçar no seu jogo pra ele parar de rodar. Recomeçar, onde que tá? Recomeçar. Isso. Aí tenta ir de novo. Se não der certo, aí você atualiza a tela. Tá. Calma, tá? Você atualiza a tela. Que pode ser problema do code.org. Que às vezes ele dá problema. Como que Pra tá atual- ali? É lá na esquerda. Tem a setinha de voltar e a outra, né? A setinha redonda. Vai na redonda. Isso, aí você tenta de novo. Aí, deixa eu tentar aqui. Não precisa de desespero. Então, o que? Agora eu tenho que pegar a escala. Sprite, Scale. Não, vai. Hã? Tem que ser, pra você diminuir, tem que ser 0 ponto um número. 0. Zero, chip, ponto. E aí, bora ver se vai dar certo. 3. Ficou perfeito. Muito bom. Engraçado que eu coloquei aqui, o nome do fundo eu coloquei Oceano de Moana. Eu gosto muito de Moana. E o peixe aqui, carnívoro aqui que eu fiz, eu coloquei Vôtico. Joaquim, arrasta esse bloco que você colocou, o roxo, tira ele de dentro do verde. Arrasta só o roxo. Isso. Aí o verde se joga fora. Aí agora você bota na escala, você bota 0 ponto alguma coisa. É ponto, tá? Tem que ser ponto, não pode ser vírgula, não. eu coloquei o ponto. Isso. Agora dá play. Vamos ver se vai. Não, continua dando errado, deixa eu ver. Personagem. Peraí. Acho que tá Não é escrito. Fish Animation, tá escrito Fish. Acho que não é pra colocar personagem, não Fish. Não, a animação dele é Fish. Aí o nome do sprite do personagem é personagem, tá certo. Mas acho que o personagem tá escrito errado.
Reescreve aí. Ele tá dizendo que tá escrito errado. Eu tô tendo que dar zoom aqui pra eu poder ver. É porque eu tô compartilhando o meu, né? Aham. Tenta Com de essa novo aí. estrela aqui. Aí põe pra executar, vamos ver se vai. Tinha que pegar uma estrela do mar. Oi? Tem que pegar uma estrela do mar. Não, pode ser um peixe. Eu que peguei a estrela do mar. Peraí. E se você tentar. Ah, não, isso não vai dar certo. Peraí. Ah, deu. Mas Dei. por que tem um desenho aí em cima voando? É porque tava começando a pintar. 2. Aí, 2, tá bom. Agora vocês voltam pra minha tela. Vocês podem parar de compartilhar de Já vocês por voltei. agora. Isso. Agora aqui, ó, o que vocês vão precisar fazer, né? Na aula passada a gente também aprendeu esse aqui, ó, o Velocity X, tá vendo? Aham. Velocity X, né? Então aqui, quem que vai se movimentar? É a estrela, né? Aí põe Deixa eu estrela. colocar o fundo para se movimentar. Aí o fundo vai embora e a estrela fica. Ah, Ó, então bota o fundo e a estrela para andar. a gente pode fazer depois. A gente vai fazer por enquanto só um, senão não vai dar tempo. Ó. Colocar minha estrela para andar, Velocity X. Eu vou colocar minha estrela para ir para a esquerda. Se vocês quiserem colocar o de vocês para ir para a direita, já que o de vocês está olhando para a direita, vocês colocam. Vamos botar para andar para a direita, né? O de vocês também tá. Então, eu vou botar aqui, ó, 2. Então, se eu fizer isso aqui, ó, a minha estrela vai para a direita, bem lentamente, né? Deixa eu aumentar aqui Se esse número. colocar o -2, ela vai pra esquerda. Isso. Se eu colocar -2, ela vai para a esquerda. Exatamente. Ó. Então, foi para a direita. Agora, o que eu quero fazer? A gente vê aqui, ó, que ela sai da tela e ela não volta nunca mais, né? Eu vou criar aqui dentro do meu function draw uma condição, né? Uma condicional para que, se a estrela saia da tela, ela volte para a tela, só que aqui do outro lado, ó. Aí ela vai ficar desfilando aqui na tela. Saiu daqui, apareceu aqui. Saiu daqui, apareceu aqui. Como que eu faço isso? Para eu saber se o personagem saiu da tela ou não, eu uso a posição X ou a posição Y do meu personagem, né? Aqui, ó, coordenada X e coordenada Y. O nosso personagem ele foi criado no meio da tela, então a coordenada dele é 200, tanto no X quanto no Y. Então ele tá aqui no meio da tela. Se o nosso personagem vai andando para a direita, ó, vai andando, o máximo que ele pode chegar aqui é 400. Se a coordenada dele for maior do que 400, quer dizer que ele saiu da tela. Então, se a coordenada X do meu personagem for maior do que 400, ele saiu da tela. Então, eu preciso falar com que a posição nova dele vai ser 0, para que ele apareça do outro lado. Como que eu vou fazer isso no código? Cadê as condicionais? Aí aqui, ó, no control. Eu vou usar o if, né, que é a condicional simples que a gente vai usar hoje. Vou colocar ela aqui dentro do function draw, tá? Ela tem que ficar aqui dentro, por quê? Porque eu vou verificar todo o frame se o meu personagem já saiu ou não. Se ele não saiu, eu não preciso voltar com ele. No momento que ele sair, ele vai voltar. Então, eu coloco aqui dentro. Para eu saber se um valor é maior do que o outro, eu venho aqui na matemática e pego esse sinal aqui, ó, de maior, né? O operador maior que, e coloco aqui. O que eu quero saber? Eu quero saber se a posição X da minha estrela, tá aqui, ó, estrela, ponto X, é maior do que 400. Ou seja, se ela saiu da tela para a direita. Se for, eu vou dizer que a posição nova dela, estrela, ponto X, vai ser 0. Por que 0? Porque 0 é o pixel aqui da esquerda, ó. É o primeiro pixel que a gente tem na esquerda, é o 0, tá vendo? Aí ela já vai brotar aqui. Vamos ver como é que fica isso, ó. Viu?
Então, ela saiu de um lado, apareceu do outro. Beleza? Vamos revisar aqui, ó, rapidinho, ó. Se, É tipo né? assim. If, eu vou pegar esse if aqui, ó, no control, né? Então, ele tá aqui, ó, if. Para eu saber se a minha estrela saiu da tela, eu tenho que saber se a posição X dela é maior do que 400. Esse bloco aqui, ó, eu pego aqui na matemática. Primeiro eu ponho ele aqui. Aí no primeiro espacinho, estrela.x, para a gente saber a posição dela. Se for maior do que 400, eu pego esse mesmo bloco, ponho aqui e digo que a posição X nova dela vai ser 0, tá? Então, vocês vão fazer esses aqui, ó. Botar ela para andar para a esquerda e fazer a condição. Aí, vocês podem compartilhar a tela para fazer. Vocês têm também 10 minutos para fazer essa parte aí. Quem acaba antes vai ganhar um parabéns. Porque não tem como eu mandar uma bala Juquinha para vocês. Quem tiver dúvida me chama, tá? E Rafael saiu. Eu cliquei querendo o botão de se tirar, tava acontecendo uma coisa esquisita, minha aba aqui de coisas aqui para acessar as coisas não tava funcionando. Hum. Peraí. Vou tentar. Aí você compartilha de novo, tá, Rafael? Como você saiu da aula sem querer. Aí já foi. Ah, não, mas fica desse jeito. Ah, voltou. Tá, agora sim tá aparecendo mais coisas. Oh, Aí esse if aqui, gente, ele tem que ser dentro do function draw, tá? Porque senão ele vai sair da tela e ele não vai ficar verificando frame a frame, então ele não vai saber se saiu. tá, coloco o índice aqui. Eu dou setinha pra frente, né? Isso. Aí aqui coloca isso. Eita. 400. Aqui. Agora eu pego uma variável. Aqui na variável não, tá, gente? É aqui no sprite, sprite.x. Sprite. Essa aqui? Não, é o sprite.x. É o terceiro bloco. Ok. Não o velocity x, o sprite.x. Ponto. Isso, tem o sprite.x. Isso. Ah, é, né? Eu esqueci de colocar a movimentação dele, né? Aí ele não vai andar. Uhum. Peraí, vai Sprite. Coloca aqui Sprite X. Aí, pra ele andar, como você vai estar dando uma velocidade a ele, aí sim tem que ser o velocity x, tá, Rafael? Velocity X. É, sempre que Ah, você quiser que ele movimente, aí é o velocity. peraí, eu coloquei dois Velocities num canto só. Tira. O Velocity X. Eu apaguei o negócio inteiro. Ó, ah. Deixa eu colocar a velocidade 1000. O que vai acontecer? Nem aparece. Ué? Não era pra ele voltar aqui?
Acho que é tão rápido que o computador não processa. Então vou colocar 100. Aham. Coloca 10 pra você testar. Mas no Sim. caso ele não vai voltar, por quê? No if, ali, você colocou o nome da Sprite maior do que 400. Mas faltou você botar o ponto X. Então você pode, ali no if, no bloquinho amarelo, laranja, tá assim, Vectima, né? Como é que eu tô? Como? Tá. Qual é? Ali, não precisa colocar outro bloco, não. Clica ali no nome do seu Sprite. Isso. Aí você você colocou o nome dele, né? Aí você tem que colocar no final assim, ponto X. Porque se você não colocar o ponto X, a gente não vai saber que você quer saber da posição X dele, entendeu? Isso. Isso. Tá ok. Agora se eu colocar em. Tá ok. Agora sim. Isso. E agora? O que vai acontecer? Sumiu do mesmo jeito. O seu deu certo, Joaquim? Eu acho que eu fiz. Eu acho que dá. Eu acho que eu fiz alguma coisinha aqui, ninguém viu, né? Eu não vi, não. O que você fez? Quê? Meu Deus, Coitado do seu peixe. O seu Não, peixe aqui é tá sem zero um mesmo. pedaço. eu vou fazer Ctrl Z de novo. Não, esses negócios amarelo de novo, não. Vou pintar o olho do peixe de branco. Não, de amarelo. Não, de azul. Ó, tia. Ficou bom. Agora que tá o 10. Pega o balde, coloca aqui de azul. Agora já tá melhor. Um peixe robotizado. Deixa Peixe eu parar de robô. compartilhar o meu aqui. Então todo Peixe mundo deu certo, robô. Joaquim? O seu se mexeu? Quê? O seu se mexeu? Voltou? Deu certo, né? Eu Deu. vou pegar esse peixe. E o seu azul tá combinando com a água, né? Ficou bom. Eu vou pegar esse peixe aqui. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu tem sobrancelha. O peixe tem sobrancelha. É o peixe boladão, sobrancelha. Pra você deixar. Se você quiser deixar o traço mais fininho, isso aí em cima. Veja que esse calmo também que praticamente já acabou. Então acho que eu vou Sim. voltar pra Então, gente, pixel art. alguém ficou com dúvida de alguma coisa que a gente fez hoje na aula? O negócio lá, esqueci o nome. A condição? Condição. O que você não entendeu? Tudo. É porque você chegou um pouco depois também, né? Você perdeu ali uma parte da explicação. Mas esse if, Joaquim, ele é o se que a gente estava usando lá no laboratório de sprites, tá? É a mesma coisa, né? Se alguma coisa está acontecendo, outra coisa vai acontecer no nosso jogo. Por exemplo, se você tá lá jogando um jogo e a sua vida acaba, o que que acontece? Você morre. Morre. Você morre. Então, você morrer é uma consequência de você estar sem vida, né? Se a sua vida não acabar, você não vai perder, né? Não vai dar game over. Eu terminei aqui o negócio do Minecraft? sabe, a pixel art do Minecraft. Daqui a pouco eu vou olhar. Deixa eu só terminar de fazer a revisão aqui com ele rapidinho. Tá lá. Aí, ô Joaquim, a condicional é basicamente isso, né? É uma coisa que você tem que dar uma regra, né? Você pensa assim, se isso aqui estiver acontecendo no meu jogo, eu vou tomar essa ação, tá? Então, isso que a gente fez hoje aqui foi uma condicional, né?
Se o meu peixe sai da tela, qual a ação que eu vou tomar? Mudar a posição dele. Ele foi ali pro 0, ou seja, ele voltou para a esquerda, tá? Então, isso que é condicional. Eu vou mandar a apostila para vocês poderem revisar. E na aula que vem a gente vai continuar usando o if e a gente vai aprender a usar os eventos. Então, a gente vai criar uma animação que nós vamos controlar o personagem, tá? Em vez de botar ele para andar sozinho, a gente vai controlar ele. Tá. Cadê a sua animação, Rafael? Deixa eu ver. Do Minecraft. Eu vi que você tinha colocado um monte de pontinho branco. São estrelas? Ou é o cenário explodindo? Explodiu! Acho que dentro da árvore tinha uma dinamite, hein? E ele explodiu. O que aconteceu? Oi? O que aconteceu? O Rafael fez uma animação no pixel art do Minecraft. Aí tava mostrando aqui quando ele bate na árvore, tudo explode. Então por hoje a gente vai ficar por aqui, tá, gente? Um bom final de semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Até. Tchau. Tchau. É,